Começamos o episódio de hoje falando com o guardinha que protege a entrada da Victory Road. Ao falarmos com ele, ele nos pergunta se já fizemos os seus remédios e se temos as 8 insígnias. Nós, como já fizemos os remédios em off e temos as insígnias nos vídeos, então ele decide nos permitir a entrada, que vai ser muito bom para a progressão da história. Durante o labirinto da Victory Road, acabamos encontrando a saída. Nessa saída, acabamos encontrando o Alan, que decide então nos desafiar para uma batalha, pois de acordo com ele, as últimas vitórias que nós tivemos sobre ele foram apenas sorte, pois ele disse que nosso time é muito ruim e que não merecemos estar ali e que chegamos ali por pura e extrema sorte. Então, decidindo nos desafiar, aceitamos o desafio e vamos para a batalha. Começamos a batalha mega voando nosso Sceptile e usando algum Ciciso, que logo elimina esse Weavile. Já com o Distorto, usamos algum Hydrosteam que elimina facilmente o Charizard. Logo em seguida ele manda o Chesnaught, mas com alguns Rave acabamos o eliminando com certa facilidade. Logo em seguida ele manda o seu Metagross? Enfim, com alguns Wave o derrotamos ele com certa facilidade e sem muita dificuldade. Logo em seguida ele manda seu Malamar, que com alguns Life Blade acabamos o derrotando sem tanta dificuldade assim. Ele manda um Fazette dele, mas com nosso Dark Side, com alguns Dark Pulse, acabamos o derrotando sem tanta dificuldade. Ao final da partida, ele acaba dizendo que é uma lástima perder pra gente. Enfim, depois dessa batalha, ele chama o Charizard e diz que irá treinar mais um pouco para ficar mais forte. Então, logo em seguida, ele vai embora. Depois disso, entramos numa caverna e encontramos Denk, cujo ele estava observando o mar e diz que nós precisaremos de HM Dive para poder então mergulhar mais a fundo nessas poças escuras que estão pelo mapa. Logo em seguida, ele nos ensina como mergulhar nessas poças, e então ele vai embora seguindo seu rumo, com um pequeno bug na imagem. Ao chegarmos na Liga Pokémon, vamos diretamente curar nossa equipe, pois eles estavam cansados de muitas batalhas. Então, ao chegarmos lá, Primeira Joy diz que somos bem-vindos ao Centro Pokémon e que está muito feliz em nos ver e que quer curar nossa equipe. Nós então permitimos, ela fala que demoraria alguns segundos e então nos entrega novamente a nossa equipe. Logo em seguida, vemos um homem que aparentemente está com um problema no PC. Decidimos então nos voluntariar para poder ajudá-lo nesse problema. Então, ele decide aceitar nossa ajuda. Ele acaba falando que não precisa mais, pois ele não utilizaria mais o PC, então vai embora. Logo em seguida, a Lana, uma NPC, decide nos avisar que ele roubou nossas insígnias. Ao verificarmos nossa carteira para verificar se tal acusação é verdade, acaba se comprovando como real. Então, logo em seguida, vamos atrás dele. Ao procurarmos por toda a Liga dos Campeões, vamos então falar com uma lixeira. Verificando então, ele estava lá dentro. Ele acaba falando que não nos entregaria insígnias, pois nós não somos fortes e que passaríamos muita vergonha para os competidores de lá e quer evitar isso, né? Evitar entre aspas. Então, ele nos desafiou na batalha. Colocamos inicialmente Charizard para a batalha, mas vimos que ele não tem dano para a luta. Então botamos o Darkseid para essa luta, cujo ele usa alguns Dragon Pulses que vai tirando a vida desse Hamaramia. Nisso, locoteamos ele com o nosso Darkseid. Para a falha, decidimos então botar o Sceptile, cujo seria muito útil para essa luta. Ao dar dano suficiente, ele acaba deixando o Grafaia com pouca vida, mas acaba caindo para um. Decidimos então colocar os Spartacus para a batalha, cujo ele nocauteia com apenas um Spirit Break, cujo então colocamos o Distorto para enfrentar o Obstrago, cujo então setamos o Sandei e depois usamos alguns Dragon Pulse para fortalecer o dano. Claro, seria meu Flame, mas isso é irrelevante no momento. Outro Pachan, vamos botar a Gardevoir, cujo um Moonblast acaba o derrubando. Ao derrotarmos ele, ele decide então nos entregar de volta as insígnias, mas antes fala que queria participar do torneio da maneira mais fácil, mas que estragamos o plano dele. E depois, então, ele nos entrega as tão desejadas insígnias que suamos tanto para conseguir. Então se despede e vai embora. Tá aí para o torneio, acabamos descobrindo que precisaríamos fazer o registro. Então logo descemos e vamos fazer então esse bendito registro, cujo não demora tanto tempo assim. Alguns segundos depois, nós temos informação que nosso registro está completo. Então, falando novamente com aquele guardinha, ele decide então nos permitir entrar, já que já temos nossa inscrição
feita e desculpa estar sendo tão prolixo. Seguimos em frente e chegamos na área de batalha, cujo falamos com o apresentador chamado Bonoro, que diz que nós não poderemos perder batalha, caso contrário, iremos ser eliminados e teremos que fazer rematch contra o líder de ginásio novamente. Logo, iremos para o tão chamado Arena de Batalha, cujo falamos com ele e ele nos apresenta nossa primeira rival, que será a tão conhecida como Mei, que ela veio de Petersburg, região de Hoenn, e que teremos que nos posicionar para a batalha. Começamos a batalha com Charizard contra um Dolphin, cujo teremos imunidade do tipo terra dele, mas substituímos para termos o Sceptile na batalha, cujo Mega evoluímos e usamos alguns Gigadrins para então poder facilmente derrotá-lo. Trópicos dela, usamos alguns Heaves para derrotá-lo, já que tínhamos a vantagem de padre. Com os Heaves, o derrubamos. Decidimos mandar no lugar do Charizard o Distorto, cujo, com apenas um Thunder, ele acaba sendo nocauteado. Forma de devolver o dano, acabamos então enviando Spartacus, cujo usamos a Gigantamax nele. Então, usamos novamente a Starfall para poder nocauteá-lo, cujo 2 hits é o suficiente para isso. Logo em seguida, ele manda o Gallade, que com apenas um Mega Starfall, nós nocauteamos novamente também. Então, com mais um Pokémon, ele manda uma Nerf, que matemos os Spartacus. Decidimos mandar então Leaf Blade para ver o dano que conseguiria dar. Dá um bom dano, mas não o suficiente para nocauteá-lo e só me derrubar logo em seguida. Então mandamos o Coughflow, que nocauteia ele com alguns Giga Drain e Leaf Blade. Então decidimos tirar o Sceptile e mandar então o Darkseid. Ele acaba conseguindo tirar um quarto da vida do Blaziken com um Dragon Pulse. E no turno seguinte ele usa Protect. E logo em seguida ele usa a Kick, que nocauteia nosso Darkseid. Eu decido então mandar a Marley voar por ela ter tipo fada e tipo psíquico, que tem vantagem defensiva contra o Blaziken. Então usamos um Blast que tira quase toda a sua vida, mas foi nocauteado com um F-Quake logo em seguida. Depois então mandamos o Charizard, cujo derrota o Blaziken com o Dragon Pulse. E assim então derrotamos nossa primeira oponente no torneio, a Mai. Uma batalha muito difícil e muito complexa nessa luta. Depois de nossa equipe, decidimos então encarar nosso próximo rival, o Glaceon, que começa a batalha com seu poderosíssimo Lycanroc. E eu começo a batalha com o Charizard, mas troco rapidamente para o Distorto, que tem a vantagem de Tipase, já que ele é tipo água e tipo dragão contra o Pokémon de tipo pedra. Ele acaba usando Endless Edge, que acaba acordando o Distorto, que com apenas 2 Hydro-Steam acaba nocauteando o Lycanroc. Ele acaba escolhendo o Dracozolt como forma de ataque, e nós escolhemos Gardevoir pela sua tipagem. Ele maximiza e nós usamos Moonblast como forma de ataque. E com apenas 2 Moonblast quase nocauteamos. Para continuarmos com a vantagem de tipagem, mandamos o Spartacus, que com um Spirit Break nocauteia o Dragozolt. Então o Glad decide mandar o seu poderoso Bisharp, que com apenas um ataque nocauteia nosso Spartacus. E como forma de contra-atacar, decidimos um Charizard, cujo ele troca o Bisharp pelo Houndoom. Mas também, logicamente, trocamos o Charizard pelo Distorto. Houndoom então Mega evolui e tentamos usar Hydro-Steam, cujo, por ele já Double Team, acaba falhando algumas vezes. E com apenas um Slug de Wave, ele acaba nocauteando o Distorto. Então, decidimos mandar o Darkseid, que Gigantamax usa, e então usa alguns Max Wild. E nocauteamos então, finalmente, esse Houndoom, que estava sendo uma pedra no caminho até o presente momento. O Darkseid usa alguns Dragon Pulse e finalmente nocauteado, acabamos então mandando o Charizard, que com apenas um ataque nocauteia o Bisharp. Então ele manda seu Zoroark, que então com alguns Fire Plead acaba nocauteando o Zoroark. Depois de nocautear o Zoroark, decidimos então pegar o Charizard retirado de batalha para pôr finalmente o Sceptile nessa primeira batalha, nessa luta. Então colocamos ele e usamos Scizor nesse vale do tipo planta, que nocauteamos ele com 2 Scizor. Nosso próximo rival, então, é o Red, que começa sua luta com seu poderoso e megalomaníaco Pikachu, enquanto nós começamos com o nosso Charizard. E com isso usamos Heat Wave e ele usa Surf. Então, assim, ele usa outro Surf, que acaba derrotando nosso Charizard. E mandamos então o Sceptile, usando apenas um Leaf Blade, consequência pegando estatística. Logo em seguida, ele manda o seu tão poderoso e majestoso Pidgeot, que apresenta um grandíssimo risco para nosso, então, Sceptile, que com apenas um combate tira quase toda a sua vida. E no turno seguinte, acaba nocauteando o nosso, então, querido Sceptile. E mandamos então para o Distorto contra ele, que usa alguns Dragon Pulse, que logo o nocauteam, e pela vantagem de tipagem e habilidade, ele acaba nocauteando esse Pidgeot com extrema facilidade.
Então logo em seguida ele decide mandar um Taurus do tipo água em Koguns Dragon Pulse. Acabamos o eliminando sem tanto correria assim, mesmo com pouca vida, conseguimos nocauteá-lo. Logo em seguida ele decide mandar então seu Samurott de Hisui com alguns Dragon Pulse. Acabamos o nocauteando também, mesmo com pouca vida. Logo em seguida ele manda um Charizard, que infelizmente acaba então nocauteando o Distorto com apenas um hit. Então para revidar, mandamos nossos Spartacus. Ele está tentando lutar usando um Psycho Cut, mas acabam não dando dano. Em troca, no turno seguinte, Charizard acaba usando o Ether Ball, que nocauteia nossos Spartacus em um hit. Então para revidar, mais uma vez, usamos nosso Darkseid com uma Max Darkness, derruba o Pokémon. Logo em seguida, ele manda seus Snorlax, que até usa Dark Lariat, que não causa muito dano. E é nocauteado com 2 Max Darkness. Nosso próximo oponente é o N, que vem com seu Zoroark, disfarçado de Rotom, com apenas 2 Gigamax de Fire. Derrubamos ele. Logo em seguida, ele manda o seu tão grandioso e poderoso, amedrontador Rotom. Logo após mandar seu Rotom, decidimos continuar com o nosso Lagarde. Com isso, acabamos sendo derrubados com 2 Fantas, Max Fantas. Logo em seguida, decidimos mandar nosso Darkseid, que com apenas um Dark Pulse acaba derrubando o Rotom. Logo em seguida, decidimos mandar seu Zekrom, que com um Thunder Punch acaba derrotando o nosso Darkseid. Então, para revidar, decidimos mandar o Sceptile, que com 2 Dual Chops acaba o levando com até que bastante facilidade. Logo em seguida, ele decide mandar o seu tão Pokémon Genesect, que acaba se protegendo no primeiro turno. E logo em seguida, ele acaba usando um Tecnoblast, que leva o nosso Sceptile com um hit. Logo em seguida, mandando ele torto, que com um Flame Fury acaba levando o Genesect. Então ele decide mandar seu Gallade, que com apenas alguns ataques acaba nocauteando o nosso Distorto. Mas é claro, antes demos um bom trabalho e demos uma boa briga pra ele. Depois ele jogar Terror e com o Moonblast acaba nocauteando o Gallade. Logo em seguida, como desespero, ele acaba mandando seu último Pokémon, o Volcarona, que com apenas 2 Psychics acabamos levando. No primeiro turno vai porque ele já Protect, mas no segundo e no terceiro turno acaba indo. Terceiro não, quarto, foi mal. Quarto turno acaba indo e derrotamos ele com até que bastante facilidade. E é isso. Então agora enfrentaremos nosso último e final rival, o Denk. Ele começa a batalha com o Garganacl. Nós decidimos então, por termos de vantagem de tipo, trocar pelo Charizard pelo Sceptile, que com 2 Leaf Blades derruba ele sem muitos problemas. Após o Sceptile sendo nocauteado, decidimos mandar o Distorto, que com o Max Gaze acaba nocauteando o Staraptor. Então ele decide mandar o Medicham, que com apenas o Medicham derrubado, se ele não trocasse apenas pela Maruja, que foi derrubado. Logo em seguida, ele decide mandar, então, a sua Floracat, que é mascarada. Logo em seguida, ele é derrubado com apenas um Flame Fury. Flame Fury, porque ele vai sair da mega gigantização, vai derrubar com Flame Fury. Ele derrubou mesmo, eu falei, confia no pai. Logo em seguida, ele decide mandar o seu Lithium, que novamente nocauteado com o Flame Fury. Logo em seguida, ele decide mandar sua Medicham, que quase foi derrubada com apenas um Flame Fury, mas sobreviveu graças à sua mega evolução. Logo em seguida, eu mando meu Charizard, que tem um bom dano para o Staff Rock, mas nocauteado logo em seguida. Logo em seguida também, eu decido mandar então o Spartacus, que nocauteia ele com apenas um hit. E então, nós somos coroados como campeões da Liga de Sea Food. Logo em seguida, damos uma pequena conversa com o Denk, onde ele fala que está um pouco decepcionado pela derrota e que queria muito ganhar este título e poder desafiar a Elite dos 4. Logo em seguida, ele então decide se despedir e somos parabenizados pela competição e pela vitória. Enfim, esse foi o vídeo. Foi mal não ter tido vídeo muito essa semana, porque eu estava sem ânimo e preguiça. Enfim, espero que goste. Um abraço, tchau e fui.